Está começando o JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. A partir de janeiro de 2026, pessoas que têm fibromialgia, doença que atinge aí cerca de 3% da população brasileira, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, essas pessoas todas passarão a ser conhecidas como pessoas com deficiência. PCD, é a sigla que se usa. Essa lei foi sancionada pelo presidente Lula e garante acesso a políticas públicas específicas, como atendimento prioritário, cotas em concursos públicos. Para entender como é que essa mudança vai impactar a vida de quem convive com a doença, nós conversamos com o reumatologista do Hospital Moriá, em São Paulo, Henrique Dalmolin. Doutor Henrique, bem-vindo. Olá, Edu Ribeiro. Olá aos nossos ouvintes. Fico muito feliz com a participação e espero esclarecer hoje muitas dúvidas e falar mais sobre a fibromialgia. Quando é que surge a fibromialgia na literatura médica, doutor? Ela foi tratada por muito tempo como uma outra patologia? Quando é que ela é reconhecida como doença? E onde é que nasce no corpo humano o que desencadeia essa doença que é crônica? Excelente pergunta, Edu. Veja, a fibromialgia foi descrita nos últimos 50 anos. Inclusive, nos anos 1900, principalmente 1970, ainda era considerada como inexistente por muitos médicos. Foi principalmente depois dos anos 80 que a fibromialgia foi reconhecida e descrita como uma doença de fato. A fibromialgia é uma doença dolorosa crônica. Nós não sabemos exatamente qual a origem de fato dela. Entretanto, sabemos que o cérebro recebe as informações de dor de uma maneira diferente de pessoas que não a têm. Ele entende a dor como sendo uma dor além daquela que está sendo realizada ou que pacientes sem fibromialgia sentiriam. É interessante a gente perceber, que as pesquisas vão avançando, evoluindo, e algumas delas, doutor, relacionam a área do cérebro que faz a captação do que nós vamos entender depois como uma dor crônica, como uma fibromialgia, as mesmas áreas do cérebro responsáveis por depressão, por síndromes do pânico, etc. O que já se sabe sobre o que desencadeia e como é que isso, a partir de agora, sendo tratado como uma deficiência, pode mudar a vida de quem faz o tratamento? Eu costumo dizer que a fronteira entre, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, depressão unipolar, é muito pequena com a fibromialgia. Nós sabemos que quem possui transtornos psiquiátricos também possui mais fibromialgia em associação. Quando nós voltamos lá no cérebro e entendemos a origem da fibromialgia, principalmente tentamos entendê-la, já que é algo multifatorial, nós notamos que muitas das partes do cérebro também são compartilhadas com outros transtornos psiquiátricos e outras doenças, principalmente doenças crônicas. Por exemplo, Edu, nós sabemos que quem é portador de uma doença crônica ou outra, como por exemplo a artrite reumatoide, uma doença reumática, também possui mais fibromialgia. Por ser um componente multifatorial, são várias áreas do nosso cérebro que estão conectadas a essa doença. Entendi. E quando a gente passa a tratar esse paciente como um portador de necessidades especiais, como alguém com deficiência, isso se espera, aumente a possibilidade de tratamento e de prioridade a quem está tendo a vida incapacitada pela dor crônica, Correto. Veja, muitos pacientes com fibromialgia, principalmente aquelas fibromialgias mais graves e refratárias, infelizmente, acabam tendo limitações ao dia a dia. Eu entendo como a lei sendo um ponto fundamental de transição. Colocar a fibromialgia em voga é importante para que mais médicos o conheçam, mais psicólogos o conheçam, mais terapeutas conheçam essa doença e ela esteja mais presente nas mídias, justamente para demonstrar que ela existe e quem possui a doença precisa ser respeitado e ter seus direitos também respeitados. Nós estamos falando de algo em torno de 6 milhões de pessoas portadoras de fibromialgia. Só que diante de um diagnóstico ainda escasso, diante de pessoas que ainda tratam a doença com outros pormenores, o senhor pode imaginar que esse número pode ser muito maior, não? Sem dúvida, Eduardo. Veja, a gente ainda tem, infelizmente, em certos locais do nosso país, um certo preconceito por parte média quanto ao diagnóstico da fibromialgia. Nós, reumatologistas, entendemos a fibromialgia como uma doença e entendo que a colocação e a criação dessa nossa nova lei coloca em voga e cria mais discussão em cima de algo que realmente precisa ser discutido. A doença precisa ser entendida, médicos e outras pessoas devem entender e os pacientes devem ser respeitados. Então, Eduardo, eu vejo como algo muito positivo. E onde é que essas dores se concentram? As reclamações, elas variam muito ou elas
elas são muito parecidas? Esse é um ponto muito interessante. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica que é caracterizada por dor em todos ou quase todos os quadrantes do nosso corpo. Quem tem fibromialgia, inclusive, quando conversa e fala sobre a doença, costuma dizer o seguinte: veja, não há um ponto específico de dor, é como se todo o meu corpo dói. É exatamente isso. No momento que a gente tem o processamento da dor no nosso cérebro mais intenso do que de fato ela é natural. Todo o corpo irá doer e onde houver um toque, haverá dor. E os tratamentos evoluíram muito dos anos 70 para cá, desde antes da doença ser efetivamente descrita? O senhor falou que tem 50 anos de descrição, mas reconhecimento efetivo, pouco menos décadas, né? Exato, Eduardo. Então vejam, existe um ponto fundamental no tratamento da fibromialgia, que é a atividade física. Por anos e anos, eu acredito que nos próximos 100 a 200 anos, a atividade física ainda seja a pedra angular do tratamento. Quando eu falo atividade física, é aquela atividade física onde a gente sua a camisa, onde a nossa frequência do coração sobe, onde eu ganho condicionamento físico e condicionamento cardiopulmonar. É exatamente esse tipo de atividade física que já foi descrito por inúmeros estudos, inclusive há algumas décadas, que reduz os sintomas da fibromialgia. Quanto aos tratamentos medicamentosos, que eu costumo dizer que é uma das âncoras do tratamento da fibromialgia, nós conseguimos ter alguns avanços, principalmente depois dos anos 90 e início dos anos 2000. Ainda há muitas terapias sendo descobertas, há medicações que de fato sabemos que funcionam. Entretanto, é muito importante reforçar como a atividade física é sempre a principal e a primeira linha de tratamento. E por que a atividade física é tão eficiente a longo prazo, doutor? Eu costumo dizer que há múltiplos fatores com a atividade física sendo positiva. Veja, a melhora do condicionamento físico, a redução de peso e todos os outros benefícios que a atividade física nos traz, inclusive a liberação de certas endorfinas e miocinas, que são muito positivas para o nosso cérebro e corpo, acabam sendo, por isso, o fator de melhora da fibromialgia. E não apenas isso, Eduardo, a gente também sabe que quando nós controlamos os outros fatores que danificam nossa vida, como por exemplo o álcool, o cigarro, o sedentarismo, a obesidade, que a atividade física também é um tratamento, ela ajuda ao controle da fibromialgia em associação. Então eu costumo dizer que o exercício físico é um grande guarda-chuva que cobre muitas das coisas que estão associadas à melhora da fibromialgia. Doutor Henrique, essa nova lei passa a valer a partir de janeiro do ano que vem. De forma prática, muda o que para quem tem fibromialgia? Quais são os principais direitos, as principais garantias asseguradas a partir desse novo enquadramento? Esse novo enquadramento, Eduardo, insere os pacientes com fibromialgia de uma maneira muito semelhante na legislação que os pacientes portadores de deficiência física já estão incluídos. Note, Eduardo, são vários benefícios, como por exemplo previdenciários, redução de certos impostos e até acesso, por exemplo, a filas e outros serviços públicos. Entretanto, há um ponto muito importante. Existe uma avaliação biopsicossocial que é importantíssima no paciente de fibromialgia, ou seja, o médico desse paciente, preferencialmente o reumatologista, e a equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente consegue definir o grau de acometimento de fibromialgia e o quão importante é essa nova deficiência que acabou de ser incluída na lei. Veja, existem fibromialgias mais intensas e quadros mais leves que melhoram com o tratamento. Essa nova lei levará principalmente a essa doença à voga, à discussão, à presença nos consultórios médicos. Entretanto, cada caso deve ser avaliado individualmente. A fibromialgia, se não for adequadamente tratada, pode evoluir, como o senhor disse, por uma série de outros problemas que são cruciantes, né? E eu fico imaginando como é que fica o convívio social, os impactos emocionais disso tudo. Como é que a gente pode imaginar nos próximos 10, 20 anos o que vai efetivamente representar um avanço na qualidade de vida dessas pessoas a partir do instante em que o Brasil todo pode parar, olhar para isso e identificar aqui uma política social necessária? Nós falamos de fibromialgia, na maioria das vezes falamos de pessoas jovens, tá, Eduardo? A gente está falando de uma doença que tem a sua maioria ocorrendo entre os 30 e 60 anos de idade. É uma idade onde todos nós, trabalhamos, temos filhos, seguimos nossa vida e, infelizmente, a dor limita todo esse desenvolvimento, esse crescimento que quem não tem fibromialgia consegue alcançar. Então, eu costumo dizer que nos próximos anos, essa lei irá mudar o paradigma e demonstrar, sim, a fibromialgia existe,
Assim, dessa maneira, conseguimos reduzir o subdiagnóstico, principalmente por profissionais que não conhecem a doença, e mesmo nas cadeiras acadêmicas, nós conseguimos falar mais aos alunos sobre fibromialgia e demonstrar a importância da existência e do reconhecimento dela. Não só isso, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, muito provavelmente, agora nos próximos anos, teremos novas leis e mais acesso e respeito a esses pacientes. E nós estamos falando justamente de investimentos na área de educação, né, de saúde. Quando a gente fala em incluir, tem a ver com transporte, tem a ver com as pessoas estarem bem informadas, ou pelo menos um pouquinho mais bem informadas sobre como lidar com crises de pessoas nas ruas, nos estabelecimentos públicos, etc. A fibromialgia, o senhor nos contava, ainda não tem cura, mas há diferentes formas de tratamento para aliviar os sintomas, e o senhor já explicou alguns deles aqui. O reconhecimento legal dessa condição como deficiência, doutor Henrique, pode ajudar também no enfrentamento do preconceito, principalmente facilitar o acesso de cuidados que, como o senhor mencionou, são multidisciplinares para esses pacientes? Sem dúvida, Eduardo, nós precisamos de políticas, tá? Políticas sejam públicas, sejam privadas, para que esses pacientes consigam ter o melhor tratamento ou pelo menos o tratamento mais adequado. Eu acredito que sim, essa lei vai completamente ao encontro da luta que os pacientes com fibromialgia têm de serem reconhecidos e terem a sua doença vista com menos preconceito, por quem não acredita na existência dela. Conviver com fibromialgia deve ser um desafio tremendo, mas se bem assistida, a pessoa consegue evoluir para menos dores e, sobretudo, um pouco mais de inclusão na vida social? Uma boa parte dos pacientes com fibromialgia, com seguimento, acompanhamento e principalmente reabilitação, conseguem ter uma vida normal. Ou seja, é possível sim vencer ou pelo menos reduzir os impactos da fibromialgia no dia a dia. Então é muito importante aqui, tanto o paciente, quanto o médico, quanto toda a rede de apoio desse paciente, principalmente família e outros profissionais, estejam juntos nessa luta de reduzir os impactos dessa doença. A medicina já identificou características genéticas ligadas à fibromialgia, doutor? Sim, tá? Inclusive a fibromialgia tem uma correlação genética muito, mas muito grande. É muito comum quem tem fibromialgia ter uma tia, a mãe, eventualmente também com sintomas do quadro. Então existe sim uma correlação genética muito importante, mas é importante citar múltiplos genes envolvidos, não há um gene específico que foi isolado, nós entendemos que é uma herança multifatorial. Bom, a gente já falou aqui sobre como essa lei, esperamos, jogue mais luz sobre a discussão da fibromialgia e acelere, inclusive, diagnósticos, que são descritos como longos, como desgastantes, doutor. Muitos pacientes relatam nessa jornada, até conseguirem fechar o diagnóstico correto. Em média, quanto tempo leva esse processo, um reconhecimento sério de fibromialgia? E qual é a importância do diagnóstico precoce no sucesso do tratamento? Infelizmente, nós ainda temos no Brasil um atraso muito importante no diagnóstico. Ou seja, do início dos sintomas até o selo fibromialgia, nós temos em algumas regiões do Brasil uma distância de anos. Não existe um dado único, homogêneo a nível Brasil, mas eu entendo que naquelas regiões com menor assistência à saúde, o atraso diagnóstico é ainda maior, Eduardo. E claro, diagnóstico tardio, eu costumo dizer que é como se a doença tivesse enraizado. Nós precisamos, já nos primeiros sintomas, orientar esse paciente quanto às medidas de tratamento, sejam que envolvam medicações, sejam as que não envolvam medicações, como atividade física. Nós sabemos que quanto mais precoce o início do tratamento, melhor são os resultados de longo prazo. E quais são os protocolos, doutor, tecnicamente, que envolvem o diagnóstico? O que é preciso submeter o paciente a fazer? Não existe um exame, por exemplo, um exame de imagem ou um exame de laboratório que diga é fibromialgia. Fibromialgia acaba sendo um diagnóstico de exclusão no momento que eu excluo outras doenças que talvez causam dores difusas, principalmente, por exemplo, doenças metabólicas e doenças ósseas. Apesar de ser um diagnóstico de exclusão, no momento que eu excluo outras causas, não é um diagnóstico difícil, tá, Eduardo? Eu costumo dizer que eu junto algumas peças, como, por exemplo, os sintomas de dor no corpo todo, alguns sintomas de sono que não reparam o paciente, insônia, alterações de memória, são alguns dos sintomas que, quando em conexão, eu posso fechar o diagnóstico. Então, veja, em resumo, apesar de ser um diagnóstico de exclusão, não é um diagnóstico difícil de ser feito quando o médico ou outro profissional que acompanha esse paciente conhece a doença. Está terminando aqui a edição 1227 do podcast 15 Minutos e eu quero agradecer muito a participação do reumatologista do Hospital Moriá, Henrique Dalmolin. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas nossas redes sociais aqui do JR e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo. Bora para a próxima.